Muito bem, estamos de volta. Este é o nosso terceiro simulado de língua portuguesa. Terceiro simulado de gramática de língua portuguesa para você que se prepara para as provas de concurso. E aí, questão de número 1 na tela. Você poderia pausar o vídeo neste momento, responder por si só e depois me acompanha nas explicações. Mas vamos lá. Marque a opção em que todas as palavras apresentam dígrafo. Então aqui nós temos A, B, C, D, 5 alternativas e cada uma delas 4 palavras. E o examinador quer que você identifique a alternativa em que em todas as palavras nós vamos encontrar um dígrafo. E o que seria o dígrafo? Só para revisar. Quando duas letras representam o mesmo som, duas letras representando o mesmo fonema, porque, como você sabe, letra e fonema não são a mesma coisa. Letra é sinal gráfico e fonema é som, né? É som da fala, da fala que veicula a linguagem humana. Então nós vamos procurar a sequência em que em cada uma das palavras nós vamos encontrar um dígrafo. Letra A. Fixo. Não teríamos dígrafo em fixo, teríamos até o contrário, né? Se nós sabemos que dígrafo são duas letras representando o mesmo som, em fixo nós temos o contrário. Nós temos uma mesma letra representando mais de um som. Fixo. Esse X soa como se fosse um K e o S. Dígrafo é a ideia contrária. É o mesmo som sendo representado por duas letras. Então, já não encontramos dígrafo em fixo, podemos abandonar a letra A, porque tem que todas as palavras trazer um dígrafo. Vejamos a B. Letra B. Enxergar, esse E e esse N pronuncia-se como se fosse um E nasalizado. Então aqui é um dígrafo. Né? Duas letras e somente um som. Por enquanto tudo bem, né? Nós precisamos encontrar a alternativa em que todas as palavras trazem um dígrafo, pelo menos um dígrafo. Em luxo não temos o dígrafo, né? Nós temos apenas fonemas aqui simples. Então a letra B também deixamos para trás e vamos para a letra C. Na letra C, bicho. CH é dígrafo, duas letras com esse mesmo som, che. Passo. Em passo nós temos SS, duas letras com o mesmo som, né? Som próprio do S. Mesma coisa em carro, duas letras RR, o mesmo som, re. Mesmo som, dígrafo. E em banho o NH, né? Esse NHE, também um dígrafo, porque são duas letras representando o mesmo som. Então na letra C nós encontramos a resposta da questão de número 1, porque em todas as palavras encontramos um dígrafo. Porém vamos analisar D e E só para que a gente verifique em qual palavra, né? Ou em quais palavras não encontramos dígrafo. Vejamos choque. Em choque temos logo dois dígrafos, o CH e o QU. Este U você não pronuncia, choque. Você não diz choque, choque. Então aqui tem dois dígrafos em choque. Em sintaxe você tem um dígrafo nesse IN. Esse N apenas nasaliza o I. Temos dígrafo em sintaxe. Em unha nós temos dígrafo no NH, porém coxa não existe dígrafo nenhum. Letra E. Chocalho, dois dígrafos, o CH e o LH. Peixe não tem dígrafo. Então não interessa mais continuarmos, né, com a análise da letra E. E para a questão de número 1, gabarito, letra C, já vamos para frente. Questão 2, me acompanha aqui na leitura do enunciado. Assinale a alternativa em que todos os hiatos precisam ser acentuados. E quais são os hiatos que precisam ser acentuados? O I e o U, quando em hiato, sozinhos na sílaba ou acompanhados de S,
recebe o acento hiato, né? Claro, sendo tônicos. Então, I e U estão em uma posição de hiato, estão sozinhos nas sílabas ou estão seguidos de S, nós vamos acentuar, né? E aí o examinador quer que nós assinalemos a alternativa em que todos os hiatos não precisam ser acentuados. Não são todos os hiatos que devem ser acentuados. Então, somente aqueles representados pela letra I ou pela letra U, quando sozinhos na sílaba ou seguidos de S. E ainda existem umas exceções que nós vamos perceber aqui, né? Letra A. Balaústre. Se você separar as sílabas de balaústre, teremos ba, la, us. Então nós temos o U seguido de S. Aqui o hiato está bem empregado, está correto. E se o examinador quer que nós identifiquemos aquela em que todas as palavras da alternativa o hiato não precisa, não deve ser acentuado, já podemos abandonar a letra A, porque em balaústre é obrigatório o acento no hiato. Muito bem. Juízes. Juízes, separando as sílabas ju, i, zis. O i sozinho na sílaba, hiato, posição tônica, deve se acentuar, obrigatório. Também abandonemos a letra B, porque precisamos encontrar uma alternativa em que todas as palavras tragam hiato, porém esses hiatos não devam ser acentuados. E vejamos a letra C. Paú, separando as sílabas, pa, u. O U está em hiato, é tônico, mas está acompanhado de L. Tem que estar sozinho, o I ou o U sozinho, ou então acompanhado de S. De L não. Então, em Paú, este hiato não deve ser acentuado. Muito bem, estamos no caminho certo, né? Atrair. Atrair, este R estão sim, né? Aqui o I está na situação de hiato porque está próximo de duas vogais, cada uma em uma sílaba, porém o I está acompanhado de R, também não deve acentuar. Rainha, vamos analisar a palavra rainha. Temos o hiato, né? O A e o I, duas vogais se encontrando em sílabas separadas, e este I numa posição tônica. E o que é que nos diz a regra? Sempre que o I ou o U em hiato estiverem sozinhos na sílaba ou seguidos de S, deverão ser acentuados. E aqui ele está sozinho na sílaba, né? Deveria ser acentuado, mas existe uma exceção à regra que diz o seguinte: mesmo quando este I esteja sozinho na sílaba, se a sílaba seguinte for NH, começar por NH, como é o caso de rainha, como é o caso de bainha, é o caso de tainha, não recebe o acento no hiato. Então aqui rainha não deveria ser, é um hiato, mas não deve ser acentuado, como não deve ser Paú. Atrair, três palavras da letra C já nos traz hiato que não deve ser acentuados. Vamos ver as duas outras. Raiz, situação de hiato. Aí duas vogais cada em uma sílaba. O I é tônico, porém está acompanhado de Z. Não interessa, né? Sozinho seguido de S. Então mais um hiato que não precisa ser acentuado. E juiz, por fim, juiz segue a mesma lógica de raiz, também não tem por que acentuar. Letra C é a resposta para a questão de número 2, né? Resposta porque nos 5 vocábulos encontramos hiatos que não devem ser acentuados. Se nós analisássemos, e vamos analisar as demais alternativas, vejamos que em ba, ia, o hiato é obrigatório. Então, né, descartamos. Em fa, isca, também a acentuação do hiato é obrigatória, porque o i está acompanhado de s. Letra C, resposta para a questão de número 2, e vamos para a questão 3. Em qual das séries uma das palavras não foi formada por prefixação? Então aqui nós estamos sendo cobrados sobre
os processos de formação de palavras, né? Em qual das séries uma das palavras não foi formada por prefixação. Os processos de formação de palavras mais comuns é a composição e a derivação. E a derivação pode ser por prefixação, por sufixação, prefixação e sufixação ao mesmo tempo, por parassíntese, derivação imprópria. Mas aqui o examinador quer que nós encontremos nas alternativas A, B, C e D uma série de palavras em que uma das palavras apenas não foi formada por prefixação, não pegou uma palavra origem e acrescentou um prefixo para formar uma outra palavra, né? E vamos analisar de uma por uma. Letra A. Remeter. Palavra origem é meter. Prefixo. Remeter, então, prefixação. Conter. Palavra origem é o verbo ter. Prefixo com. Antegozar. O verbo gozar. Prefixo ante. Então, letra A não nos interessa. Não encontramos nenhuma que não tenha sido formada por prefixação. Todas foram formadas por prefixação. Letra B. Readquirir. Adquirir é a palavra origem. Re é o prefixo. Predestinado, destinado, prefixo pré. Propor, o verbo pôr, prefixo pro. Então também letra B não interessa. Todas as palavras aqui foram formadas por prefixação. Letra C. Irregular. Regular é a palavra origem. I é o prefixo. Amoral, moral, a palavra origem. A é o prefixo. Demover, mover é a palavra primeira. De é o prefixo. Também a letra C não nos interessa. Letra D. Dever. Dever não é uma palavra formada por prefixação. Dever não vem do verbo ver. Dever já é uma palavra primeira. Então, já encontramos o gabarito da questão de número 3, porque encontramos uma palavra que não foi formada por prefixação. Letra D, né, se você observar aqui na letra E, só para a gente concluir, irrestrito. Restrito é a palavra primeira, I é o prefixo, antípoda, o ante é o prefixo, e prever do verbo ver, pre, é o prefixo. Letra D, resposta para a questão de número 3, e podemos avançar. Agora nós estamos diante de uma questão para preencher lacunas, uma questão de ortografia. Agora no nosso simulado nos deparamos com a questão sobre ortografia. Complete corretamente as lacunas abaixo com sensatez visível e atriz. Sensatez é algo não muito visível naquela atriz. Sensatez, final será com Z, né? Você observa que sensatez é um substantivo abstrato derivado de um adjetivo. Sensato, adjetivo, fez sensatez. Então, sempre vai ser com Z. Esses substantivos abstratos derivados de adjetivos terminados em E sempre serão grafados com Z, sensatez com Z no final. E visível, né? Visível, quando este fonema Z soa entre duas vogais, em regra, será representado pela letra S. Visível com S, como temos aqui, né? E na letra B, certo? E, por fim, sensatez é algo não muito visível naquela atriz. Atriz, embaixatriz, imperatriz são sempre grafados com a letra Z. Então nós temos a resposta na alternativa de número D. Sensatez com Z no final, visível com S, atriz com Z. Letra D é a resposta para a questão de número 4. Avancemos para a questão 5. Em qual das frases abaixo ocorre erro no emprego do artigo definido? Uma questão versando aí sobre classes de palavra. Em qual das frases abaixo ocorre erro no emprego do artigo definido? Vejamos a letra A. Não esqueço a Olinda dos velhos carnavais. Nós estamos procurando um erro no emprego do artigo.
Não esqueço a Olinda, o artigo está aí antes de Olinda, a Olinda dos velhos carnavais. Se você disser simplesmente, eu não esqueço Olinda, você não poderia dizer, eu não esqueço a Olinda. Você diria apenas, esqueço Olinda. Mas se este Olinda, se este nome de lugar vem acompanhado de um determinante, como aqui, olha, Olinda dos velhos carnavais, aí o artigo é obrigatório. Não esqueço a Olinda dos velhos carnavais. Logo a letra A está correta quanto ao emprego do artigo definido e não nos interessa porque estamos procurando o erro. Vejamos a letra B. Saudades da Petrolina, dos vapores e das tantas mães d'água. Eu diria apenas saudades de Petrolina. Saudades de Petrolina, né? Mas quando eu qualifiquei esta Petrolina como a Petrolina dos vapores e das tantas mães d'água, né? Petrolina é uma cidade às margens do São Francisco, e imaginemos que tempos atrás passavam por ali os barcos a vapor, e temos também a lenda da mãe d'água, né? Então, Petrolina foi determinado, Petrolina dos vapores e das tantas mães d'água. Por isso que a ocorrência do artigo aqui é contraído com a preposição correta da construção. E a letra C? Letra C. Vim da Manaus dos Igarapés direto para seus braços. Eu vim de Manaus. A partir do momento que eu determinei e qualifiquei Manaus, né, como aqui, vim da Manaus dos Igarapés. Então a preposição, o artigo é obrigatório e ele está aqui contraído com a preposição de. Certo, então nesta página B e C tudo correto, vamos para a letra D. Em casa do ferreiro, espeto de pau. Em casa do ferreiro, espeto de pau. Veja que aqui estamos diante de um dito popular. E diante desses ditos populares, o artigo definido não é utilizado, não deve ser utilizado. O correto seria em casa de ferreiro, espeto de pau. Em casa do ferreiro, construção errada, porque nesses ditos populares, nos provérbios, não se deve utilizar o artigo antes do substantivo. Letra D, já encontramos o erro, então é a resposta para a questão do número 5, porém vamos só verificar o acerto da letra E. O Acre divisa o Brasil com o Peru e a Bolívia. O Acre divisa o Brasil com o Peru e a Bolívia. Certos estados brasileiros, você não deve usar o artigo antes. Se você, por exemplo, se referisse não ao Acre, mas a Mato Grosso, você não diria o Mato Grosso, poderia até usar com o Mato Grosso, mas vamos pegar o estado de Goiás, o Goiás, ou você apenas deveria dizer Goiás faz divisa com, né? Você percebe que nem todos os estados, e na verdade é a minoria que exige esse artigo antes, né? Você não diz o São Paulo, né? Você para dizer o São Paulo, para dizer o Rio de Janeiro, você precisa de um determinante. O Rio de Janeiro, das praias belas, né? Mas certos estados como Acre, nós utilizamos o artigo sim, o Acre, né? O Acre. Como aqui foi posto, construção correta. Para a questão do número 5, a resposta ficou na letra D. Na letra D. E vamos para a questão 6. Assinale a alternativa em que a palavra destacada não tem valor de adjetivo. Assinale a alternativa em que a palavra destacada não tem valor de adjetivo. Às vezes acontece de uma palavra que normalmente, comumente pertence a uma determinada classe de palavra, a depender de um contexto, passe a funcionar como de uma classe outra, diferente da que lhe é normal, né? E aqui na letra A nós temos
A malha azul estava molhada. Certo. Azul é adjetivo, né? É adjetivo. Normalmente é adjetivo. E aqui o examinador quer que nós assinalemos a alternativa em que a palavra destacada é aqui o azul, não tem valor de adjetivo. E o azul aqui tem sim valor de adjetivo. Letra A não interessa. Vamos para a letra B. O sol desbotou o verde da bandeira. Verde normalmente é adjetivo, é uma cor tal qual o azul. Porém, veja que este verde, antes dele vem um artigo definido, né, querendo dizer que aqui ele está funcionando como se fosse um substantivo. O verde aqui está em destaque, mas não funciona como adjetivo por conta desta determinação. É um substantivo. E a letra B é a resposta para a questão de número 6, porque na letra C, cabelos brancos, amarelados, adjetivo. As nuvens tornavam-se cinzentas, adjetivo. E o mendigo carregava um fardo roxo, adjetivo. Somente o verde aqui não é adjetivo por conta desse artigo que indica ser ele um substantivo. Questão 6, letra B é a resposta. E vamos para a questão de número 7. A alternativa em que o emprego do pronome pessoal não obedece à norma culta é. A alternativa em que o emprego do pronome pessoal não obedece à norma culta é. Vamos ver, né? Vamos procurar aqui um eu quanto à colocação do pronome pessoal. Letra A. Fizeram tudo para eu ir lá. Nós sabemos que os pronomes pessoais eu e tu não podem ser regidos por preposição. Se tiver uma preposição ali acompanhando, ao invés do eu ou tu, nós usamos o mim e o ti. Mas é possível que você encontre eu e tu ali pertinho da preposição, se este eu ou esse tu for sujeito de um verbo que vem na sequência. É o que ocorre aqui. Fizeram tudo para eu ir lá. Eu é sujeito do verbo ir, por isso que deve ser o eu mesmo que tenhamos uma preposição aqui, porque este eu, na verdade, está funcionando como sujeito do verbo seguinte. Então a letra A está correta, o uso do emprego do pronome pessoal, e vamos para B, estamos procurando erro. Letra B, ninguém lhe ouviu as queixas, o lhe está em destaque, para saber se foi bem empregado ou não. Ninguém ouviu as queixas dele, né? Uma adjunta ali nominal, dele. Você veja que esse dele tem uma ideia da preposição aí contraída com o pronome. E aí quando vai se substituir pelo pronome oblíquo é o lhe mesmo. Ninguém lhe ouviu as queixas, ninguém ouviu as queixas dele. O lhe está correto. Função de adjunta de nominal, correto. Vamos para a letra C. O vento traz consigo a tempestade. Consigo e si só podem ser usados a si mesmo com essa ideia de ação reflexa, né? Ação que recai sobre o próprio sujeito que a pratica. O vento traz com ele próprio a tempestade. Então, consigo aí foi bem empregado. Letra C também está correta quanto ao emprego do pronome. E nós precisamos encontrar uma questão em que o pronome tenha sido erroneamente empregado. Vejamos a letra D. Trouxemos um presente para si. Eu acabei de dizer que o si e o consigo somente são usados em uma ação do sujeito que reflete sobre ele mesmo. E aqui trouxemos um presente para ti, ou trouxemos um presente para você. O si, né, não foi corretamente empregado. Logo a letra D é o gabarito para a questão de número 7, mesmo porque na letra E não vá sem mim. Olha o sem a preposição, né? Não poderíamos ter não vá sem eu. Eu e tu não podem ser regidos por preposição. No lugar deles nós usamos o mi e o ti. Letra E, acerto na colocação do pronome. Letra D, resposta para a questão do número 7. E vamos para frente. Questão 8.
em. Eu faço o mesmo. Esta é a frase ilustrativa. Eu faço o mesmo. O mesmo está em destaque. Grifado, né? Negrito. Assinale o item em que a oração subordinada exerce função semelhante ao termo destacado. Assinale o item em que a oração subordinada exerce função semelhante ao termo destacado. Vamos procurar aqui, nessas 5 alternativas, orações subordinadas. Vamos, né, já tratar do período composto, porém vamos procurar uma oração subordinada que tenha função semelhante ao termo em destaque. Então vamos logo identificar sintaticamente a função deste o mesmo, né? Está aqui destacado. Eu faço o mesmo. Quem faz algo. Um complemento de um verbo transitivo direto é um objeto direto, complemento sem preposição. Então o mesmo tem a função sintática de objeto direto. Então nós vamos procurar uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Aí existe a semelhança cobrada pelo examinador, né? Vamos atrás de uma objetiva direta. Vamos analisar uma por uma. Letra E. Não é certo que ele retorne. Não é certo que ele retorne. Que ele retorne não é certo, né? Você percebe, se você transformasse da seguinte forma: não é certo o retorno dele. O retorno dele não é certo. Estaríamos com uma oração funcionando como se sujeito da principal, né? Seria uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, função de sujeito. Então a letra A não nos interessa, estamos procurando uma subordinada com função de objeto direto. Vejamos a B. Fizeram um só pedido, 2 pontos, cuide-se. O cuide-se é que é a oração subordinada, e após os 2 pontos nós temos orações apositivas, função de aposto. Letra B também não interessa. Letra C. Eles precisavam de que eu os ajudasse, a nossa oração subordinada, e a quem precisa de algo. Complemento que exige preposição, complemento de um verbo transitivo indireto. Então aqui de que eu os ajudasse, estamos diante de uma oração subordinada, substantiva, objetiva indireta. E estamos procurando a objetiva direta. Então, letra C não nos interessa e vamos para D. Todos esperam que ela volte logo. Todos esperam que ela volte logo. Que ela volte logo é nossa oração subordinada. Quem espera algo, verbo que exige complemento não regido de preposição, verbo transitivo direto que exige um complemento chamado objeto direto. Então na letra D encontramos a nossa oração subordinada substantiva objetiva direta. Função semelhante aqui ao o mesmo, né? da frase ilustrativa. Letra D, resposta para a questão de número 8, e só para conferir a letra E. Eu tinha esperança de que viria logo. De que viria logo seria a nossa oração subordinada. É a nossa oração subordinada. E veja, esperança. Uma palavra, um nome que requer um complemento. Esperança de que viria logo, né? Esperança de sua vinda. Então, se está complementando o sentido de um nome, nós estamos diante de uma oração subordinada substantiva, completiva nominal, né? Completiva nominal. Letra D é a resposta para a questão de número 8 e vamos para a questão 9. Aí vem uma frase. Usando o direito que lhe confere a Constituição, usando o direito que lhe confere a Constituição, as palavras sublinhadas é o que e o li, exercem a função respectivamente de função sintática.
vamos identificar a função sintática deste que e deste li. Veja bem, usando o direito que ele confere à Constituição sujeito, é o sujeito, né? Confere direito a alguém. A Constituição confere direito a alguém. Esse direito seria o objeto direto e este a alguém, veja a preposição a alguém, seria o objeto indireto. O verbo conferir está funcionando como um verbo bitransitivo, exigindo dois complementos. Quem confere, confere algo a alguém. Então aí nós estamos com o direito aqui na frase. A Constituição confere direito, seria o objeto direto, a alguém. Veja que este que está retomando direito. Se ele retoma direito, e se direito aqui tem uma função de objeto direto, este que também é objeto direto. E o li? Quem confere, confere algo a alguém. Constituição confere direito a alguém. O li é o objeto indireto. Então nós temos que encontrar aqui nas alternativas objeto direto e objeto indireto. E já temos isso na letra A. Letra A é a resposta para a questão de número 9. Vamos para a questão 10, questão 10ª e última deste nosso terceiro simulado. A frase que apresenta erro de regência do verbo assistir é... Questão de regência verbal, né? A frase que apresenta erro de regência do verbo assistir. O verbo assistir possui várias regências. E vamos aqui identificar o erro. Letra A. Não fui ver o filme, embora quisesse assistir-lhe. O verbo assistir, quando com este sentido de presenciar, de ver algo, ele é transitivo indireto. Ele exige um complemento com preposição. E nós sabemos que comumente o oblíquo li é que substitui este objeto indireto, este complemento com preposição. Porém, para o verbo assistir em particular, na regência verbal, o verbo assistir não aceita o oblíquo li como complemento. Não aceita. Mesmo exigindo um objeto indireto, né, um complemento regido de preposição, mas o li não é aceito pelo verbo assistir, nesse sentido de presenciar. Ao invés do li, nós devemos usar a ele ou a ela. Então aqui seria correta a seguinte construção. Não fui ver o filme, embora quisesse assistir a ele. A ele. Seria a construção correta. Logo, letra A, por apresentar um erro, já é a resposta para a questão de número 10, porque nas demais letras B, C e D nós vamos encontrar a regência do verbo assistir correta. Vamos somente conferir. Letra B. Não lhe assistia o direito de humilhar, né? Assistir no sentido de competência, né? Não de caber. E neste sentido, assistir é transitivo direto, como aqui está. Não lhe assistia o direito de humilhar. Agora, assistia o direito a alguém. Veja também a ideia de bitransitivo, né? E este a alguém, que seria o objeto indireto, está aqui muito bem representado pelo o pronome oblíquo lhe. Né? Não assistia o direito de humilhar, não assistia a ele. Eu vou até fazer uma correção nesta minha explicação da letra B, porque cometi um erro e não podemos passar assim, né? Letra B. Não assistiu o direito de humilhar. O direito de humilhar não assistia a ele, não cabia a ele. O direito de humilhar está funcionando como sujeito da oração. O direito de humilhar, né, está funcionando como sujeito da oração, embora tenha essa redução aí definitiva, né? Mas não importa, só para ter ideia geral. O direito de humilhar não assistia a ele, não assistia a ele. Então esse assistir caber no sentido,
representado pelo verbo assistir com o sentido de caber, é transitivo indireto e exige como complemento o oblíquo li, tal qual aqui está. Então, por isso que na letra B nós encontramos correção, né? Encontramos correção. Vamos para a letra C. Ele assiste às aulas com atenção. Assistir no sentido de presenciar.